Bom, boa tarde. Hoje, 1º de abril, o dia da mentira, mas é verdade. Estamos aqui trabalhando, né, com mais uma reunião do nosso Cine Debate do Núcleo de Psicanálise de Marília e região, né? E temos hoje a convidada nossa, ilustre convidada já que veio no ano passado, foi a partir da participação dela do ano passado aqui no Núcleo que eu achei tão interessante a questão da sexualidade que a Jurenice trouxe. Aí fiz o convite para ela participar hoje, né? Vai comentar esse filme A Mulher Fantástica, né? Vou apresentar a Jurenice. A Jurenice é psicanalista lá da nossa Sociedade de Psicanálise de São Paulo, né? Membro efetivo e docente dessa sociedade, né? Ela é membro também do COAP, que é o Comitê de Mulheres e Psicanálise da IPA, pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Coordenadora do projeto de combate à violência doméstica na Diretoria de Assistência à Comunidade da Sociedade de São Paulo. Convênio também com a Vara Regional Sul de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. É editora do livro Encontros Regionais 1, diretora regional da Sociedade Brasileira no biênio 2013-2014. É autora de artigos em jornal e revistas de psicanálise sobre o feminino, adolescência, gênero e sexualidades. É membro fundador e atual presidente do núcleo, colega nossa de núcleo, né, Jurenice, de psicanálise de Santos e região. É professora convidada também no curso de pós-graduação Lato Sensu em psicanálise da Universidade Católica de Santos. Essa é a nossa convidada de hoje, né? E a Cibele, que é a nossa presidente aqui do núcleo de Marília, ela não pôde estar hoje aqui, Cibele Brandão, mas eu sei que mandou, né, uma mensagem para você, Jurenice, né, Sim, nós pela conversamos. sua participação e tal. Então, muito obrigado pela sua presença. A Jurenice vai fazer os comentários dela. A Eliana, nossa colega que está aqui, Eliana Romera, vai cuidar do chat. Se alguém quiser, então, comentar alguma coisa, se inscrever, pode dar uma palavrinha pelo chat, que a Eliana vai acompanhar. Então, a Jurenice fala e a gente abre em seguida as participações. E agradeço a todos que estão por aqui. Boa tarde. Jurenice, é com você. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Primeiramente, quero agradecer ao colega Luiz Fernando de Nóbrega pelo convite para comentar esse filme, né, numa atividade cultural do Núcleo de Psicanálise de Marília e região, onde tenho colegas queridas, e entre elas algumas parceiras de anos de trabalho desenvolvido na DR, né, Cida? E mais algumas aí. A Lourdinha, na DR da Sociedade de São Paulo, né, as quais têm um carinho muito, muito especial, né? Também agradeço à colega Eliana pela coordenação, ao suporte técnico e a todos os presentes que vieram para conversar sobre o filme Uma Mulher Fantástica, que traz, né, questões sociais que sabemos, questões muito sérias, né, implicantes no meio social. O tema da psicossexualidade humana impõe desafios à psicanálise, um tema extremamente necessário na contemporaneidade, que nos alerta para a necessidade de termos um pensamento reflexivo sobre essas questões, né? Por sermos humanos, nada do que é humano nos é estranho. Já dizia o dramaturgo romano, o pensador antes de Cristo, né, o Terêncio. Esse filme, ele desafia a mente, né, e envolve o coração. Eu gostaria de iniciar falando da música do filme, You Make Me Feel Like, que é uma música linda que tem no filme, né? E eu vou dizer para vocês a tradução. A tradução do tema é: você me faz sentir como uma mulher de verdade, né? E a letra diz assim:
que eu acho que é uma forma da gente sensibilizar para conversar a respeito. Olhando para a manhã chuvosa lá fora, eu costumava me sentir tão sem inspiração, e quando eu sabia que tinha que encarar outro dia, Senhor, isso fazia eu me sentir tão cansada. Antes do dia que te conheci, a vida era tão cruel, mas você é a chave para minha paz de espírito, pois me faz sentir como uma mulher de verdade. Quando minha alma estava nos achados e perdidos, você veio reivindicá-la. E eu não sabia o que havia de errado comigo, até que seu beijo me ajudou a nomeá-la. Agora eu não estou mais duvidando do que estou vivendo. E se eu faço você feliz, eu não preciso de mais nada, pois você me faz sentir uma mulher de verdade. Oh, baby, o que você fez comigo? Você me faz sentir tão bem por dentro, e eu apenas quero estar perto de você. Você me faz sentir tão viva. Você me faz sentir como uma mulher de verdade. E esse é um refrão que se repete, né? Então, no filme, Uma Mulher Fantástica, né, o diretor chileno Sebastián Lelio, esse filme foi vencedor do Oscar como o melhor filme internacional. Ele retrata o dilema de Marina, uma mulher transexual, cujo parceiro, Orlando, sofre um mal-estar súbito e morre. Além de ter que lidar com o luto, dar adeus à sua vida feliz, ela vai precisar enfrentar a violência da família de Orlando, que não a reconhece como uma parceira legítima e passa a ser vítima de discriminações, de violência e suspeitas, submetida a constantes exclusões físicas e emocionais. Sucedem-se cenas de humilhação a Marina, em sua posição de transexual, de parceira, né, o namorado dela, esse parceiro dela, ele se separou, saiu do casamento para ficar com ela, e de uma mulher mais jovem que ele, por volta de 20 anos, com recursos financeiros limitados. O filme mostra ocorrências atuais sobre a questão da transexualidade. Descreve uma série de agressões físicas e psicológicas diárias, que vão desde a ignorância, um médico que não sabe se a chama pelo nome social, como a autoridade policial, aquela detetive que se arvora dizendo que trabalha na rua, fez mestrado, e constatamos que não há discriminação, né? E sim um puro preconceito, né? Essa detetive, ela já se apresenta de forma preconceituosa, né? Quando ela propõe conversar. Ela já se apresenta assim. Quer dizer, como é possível estabelecer uma conversa quando a gente não considera, né, a singularidade do ser humano, a singularidade do outro? O filme traz questões sociais, mostra ocorrências atuais sobre a questão da transexualidade. Descreve uma série de agressões, como eu já disse, físicas e psicológicas, que vão desde a ignorância desse médico, né, como autoridade policial, além dos percalços de toda a dor que envolve a perda do parceiro, né, do luto, o que chama atenção é toda a dignidade, energia e a força com a qual Marina enfrenta essas questões. O seu silêncio é surpreendente, eloquente. Diante de tudo que se passa com ela, ela consegue se comunicar sem se comunicar. Reflete verbalmente, né? Reflete o seu sofrimento íntimo e a forma reclusa e as margens da sociedade, conforme as pessoas, como Marina, são obrigadas a vivenciar todas as suas dores. Não havendo permissão para ser vista em sua existência, no seu luto e no amor que sentia por Orlando, sentindo-se impossibilitada de uma despedida. De forma sensível, o filme apresenta um roteiro reflexivo sobre a transfobia.
o quanto deve ser difícil a vida de uma pessoa trans, pois mesmo que ela esteja simplesmente querendo seguir a sua vida sem incomodar ninguém, ela sofrerá com a discriminação. Sabemos que uma pessoa que não é reconhecida, ela não pode existir. Hoje constatamos expressões de sexualidade que eram ocultadas e reivindicam lugar no contexto social. E nós precisamos ouvir. Há aproximadamente 13 anos, o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais. E, paradoxalmente, o que mais consome vídeos de pornografias trans. Só mais recentemente é que foi tirado, né, o entendimento patologizador, não mais como transtorno de identidade, agora como incongruência de gênero, né, e é citado no CID-11. Nós precisamos pensar e refletir sobre o futuro das diferenças. Como é que essas diferenças se sustentam na teoria e na técnica psicanalítica e na própria psicanálise? A percepção de que a existência das diferenças sexuais requeria uma explicação foi um grande salto intelectual. E isso a gente deve a Freud, que por muitos anos correspondeu, por natureza, essa diferença, né, aos dois sexos biológicos, dentro de uma lógica binária, mulher e homem, sem considerar que a identidade de gênero poderia não corresponder ao sexo biológico. A psicanálise mostra como no ser humano a anatomia é impregnada de elementos fantasmáticos. Temos um corpo que a anatomia descreve, né? Que é o instintual, e que a fisiologia trata das funções. Um corpo que é cena de conflitos pulsionais. Um corpo para compreendermos a diferença dos sexos motivada pelas pulsões. O biológico pertence ao plano do instintual, né, que deve se distinguir do pulsional. Para a biologia, a sexualidade é um conceito pulsional, especificando uma função, a de reprodução. Letícia Glosser Fiorini, que é uma psicanalista argentina, estudiosa no tema da diversidade sexual, ela tem um livro que é A Diferença Sexual e Debate, Corpos, Desejos e Ficções. É um livro que foi publicado em 2015. E ela traz como objetivo do livro abordar os pontos cegos e aporias em relação com a noção da diferença sexual no plano psicanalítico. Seu ponto de partida para esse estudo foram os desafios teóricos e clínicos que se apresentam desde as chamadas diversidades sexuais, como as mudanças que se constata nas posições, ao mesmo tempo também como as mudanças que se constata nas posições e experiências de mulheres e de homens no mundo contemporâneo. Acrescenta adiante que está implícito a necessidade de desconstruções, quando surgem problemáticas que não se pode resolver dentro das coordenadas de um marco teórico dado, e que isto pode eventualmente conduzir a novas construções em um processo de movimento constante. Né? Como a gente está se dando conta de todas essas mudanças, né, que estão ocorrendo. E como analista, os estudos nos dão suporte para pensarmos e refletirmos sobre o alcance da psicanálise e a empatia com o sofrimento emocional. Expressões da sexualidade que eram ocultadas hoje reivindicam um lugar no contexto social. Marina, em seu nascimento, foi designada como um menino, levando em consideração seu sexo biológico. Porém, ela se sentia como mulher, mas estava em um corpo errado.
Sua identidade de gênero era feminina. Identidade de gênero, que é psíquica, ligada às questões de subjetividade, pode não corresponder ao sexo biológico, pois o essencial da sexualidade humana está na dimensão inconsciente. E determina comportamentos específicos, independente do organismo ser masculino ou feminino. Freud, em 1905, nos 3 ensaios, ele enfatiza que a sexualidade infantil, e que perdura pela vida toda, ela é múltipla, polimorfa, seu objetivo é incerto, tá? Seu objetivo é incerto, e os fins podem ser os mais variados, e necessariamente não são ligados ao genital, podem não ser ligados ao genital e nem reprodutivo. E diz que as orientações sexuais são moldadas pelas experiências do início da infância, não chegam ao ser humano pelo instinto de reprodução. Não é inata. No início do filme aparecem aquelas cenas, né, das cataratas da Foz do Iguaçu. Quer dizer, traz para esse tema a questão da natureza, né, e da sua força, a força da natureza. Quando a Marina vai visitar o professor dela de canto lírico, e a gente observa, né, que como ela mantém relações afetivas, né, e também respeitosas, como a chefe dela no restaurante, né? E ela responde, quando ela está conversando, num diálogo lá com o professor, ela fala para ele que tanto ela foi lá visitá-lo para aprimorar a técnica do seu canto, como se esconder do mundo, né? Indo procurar um pouco de amor. Marina anda e anda, sofre e sofre, sente raiva, né? Naquela cena que ela está no ônibus, que levaram a Diabla, né? a cachorra dela, e que ela está segurando assim nas 2 barras do ônibus, né? Você vê aquela expressão, porque o filme é rico de fatos, de expressões, né? Então, ela anda, sofre, sente raiva, mas parece haver uma força imensa que a tenta derrubar, porque são muitos percalços, né? Muitas questões, e parece que essa força há uma força que tenta derrubar, representado muito bem na cena da ventania, né? Representando toda uma força egóica necessária frente a toda uma situação que ela está vivendo de muitos sofrimentos. Ela precisa digerir tudo o que está passando com ela, que ela está vivenciando, né? Todo aquele sofrimento mental. Mas como realizar esse luto? Como ela diz, dizer adeus a um ente querido é um direito humano básico. Freud, em 17, no texto dele de Luto e Melancolia, ele indaga sobre as reações da pessoa em decorrência de uma perda real e atribui como traços comuns ao luto e à melancolia, né, a retirada do interesse do mundo exterior, a perda da capacidade de amar e uma inibição geral das funções do ego. E acrescenta um elemento patológico na melancolia, né, que seria a diminuição intensa do amor próprio e pelas recriminações que dirige a si mesmo como se fosse a culpada, né, o culpado pela perda, ocorrendo a disfunção da consciência moral ou de uma decepção vinda de uma pessoa amada, ou também pode ser da perda de um ideal. Explica Freud que há pessoas que reagem com um afeto de luto que será superado depois de algum tempo, né? A gente vê, no caso dela, que ela retoma a vida dela e termina voltando ao canto lírico, né? Em que o processo de luto se situa principalmente no nível consciente, e ele chama isso de luto normal, enquanto outras sucumbem, e aí ele chama
que entram num estado de melancolia, né? Onde há essa diminuição da autoestima. E o luto, o que acontece? O luto vai se desenvolver no nível inconsciente, né? Porque ele não consegue captar conscientemente o que perdeu. Essa é a melancolia, né? O ego se torna pobre e vazio. No luto, o mundo é que se torna pobre e vazio, no caso dela, né? Roussillon diz que para simbolizar o objeto é preciso suportar sua ausência e ter aceitado fazer dela uma forma de luto, aceitando renunciar à identidade de percepção e passar a uma identidade de pensamento. Para tal, é preciso ter começado a simbolizar o objeto, tornando em parte presente pela sua representação. Ele ressalta que a simbolização é simbolização da ausência e da falta que ela produz. Para o autor, o objeto só seria evocável em sua ausência, e para moderá-lo, a simbolização tentaria tomar em parte presente uma representação vivida do objeto ausente, né, pela sua representação. Observamos que nas situações de extrema angústia, de muita tensão, Marina sente a presença de Orlando, do seu amor. Como na primeira noite que ela volta para casa, quando ela devolve o carro, né, e o vê sentado pelo vidro retrovisor, na boate, depois de ter sofrido a agressão, e assim vai, né? Vai acompanhando até na cremação, até no fim. Nós podemos pensar, utilizando novamente Roussillon, que a alucinação é uma alucinação representativa, né, do objeto, supõe, nessa concepção, que o objeto não esteja perceptivelmente presente, ou percebe-se o objeto ou se o alucina, se ele está ausente. E é a alucinação do objeto ausente que está na origem da sua representação simbólica. Tá? Quer dizer, Ogden, inclusive, também fala dessas questões, naquele livro dele, A Matriz da Mente, e onde ele fala, né, que o Winnicott afirma que os símbolos se originam dentro de um espaço potencial, quer dizer, de uma área intermediária da experiência, né, que vai residir entre a fantasia e a realidade. Quer dizer, a incapacidade de simbolizar a ausência, o que acontece com a pessoa, né, se ela não simboliza a ausência? Pode levá-la a uma falta vivida como um vazio. E a realidade fica subordinada à fantasia. Quer dizer, a fantasia torna-se uma coisa em si mesma, né? Freud também fala, né, em construções, estou fazendo um levantamento, em construções, em análise, ele fala da questão do delírio e da alucinação, como experiências que precedem o surgimento da linguagem verbal, que vem se dissimular na percepção atual. Porém, o Winnicott, ao falar do objeto criado e encontrado, explica que o objeto é criado no e pelo processo alucinatório. Ele é encontrado na percepção, quer dizer, ele abre um caminho no campo da ilusão que ultrapassa a oposição, né, alucinação e percepção. Né? Porque muitas pessoas perguntam, mas o que é que ela via, né, que ela ouvia e tal? Então, eu foquei nessa questão. Considera-se que a experiência subjetiva passa por uma tensão psíquica. Ela não é imediatamente apreensível e apropriável. Essa tensão é indicada, inclusive, por Freud, em 32, onde ele diz que onde estava o id, né, ele fala isso textualmente, é necessário que advenha o ego.
Quer dizer, o id é o lugar da inscrição, né? E Freud chama isso de matéria-prima psíquica que deve ser metabolizada e transformada por um processo de simbolização reflexivo para ser integrado na subjetividade. Roussillon considera que a subjetivação supõe que os conteúdos psíquicos puderam assumir uma forma reflexiva que se efetua na e pela reflexibilidade. Bom, eu acho que finalizando, né, as questões da sexualidade, acho que isso é muito importante a gente se dar conta, as questões da sexualidade não têm um caminho reto, porque não há nada fixo. A nossa própria libido é móvel durante toda a vida. Quer dizer, não tem um caminho reto as questões da sexualidade. Não há nada fixo, então não há desvio. As possibilidades do ser humano, os arranjos que as pessoas fazem nas relações sexuais para lidar com questões psíquicas. Isso sim. É necessário uma mudança de paradigma. É necessário que a gente não patologize, desculpem, é que eu estou com um aparelhozinho. É necessário que a gente não patologize o que não se entende. É importante a gente construir um lugar onde coabitem os corpos, os gêneros e as sexualidades diversas, construindo um caminho que nos leve ao encontro do outro como diferente de mim e reconhecê-lo em sua singularidade, com respeito e tolerância ao diferente. A gente viu o quanto Marina sofreu, né? Como isso é uma questão que a gente tem que pensar e refletir muito sobre isso. Aqui, no caso, é uma transexual, mas a gente pode pensar isso, no geral, em questões com as diversidades sexuais, né? Para a gente refletir, é algo que alguém já deve ter ouvido eu trazer, para a gente refletir sobre isso. Fernando Pessoa, em Tempo de Travessia, ele nos diz: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que vão nos levar sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Sabe? Então, como é importante a gente pensar muito e refletir muito sobre essas questões, né? A gente vê nesse filme, nos atos, nas expressões, nos fatos, quanto sofrimento implicado nessa história, né? E essa artista, que é a Daniela Vegas, né? Ela, na realidade, ela é uma pessoa transexual. Tá? Então, hoje em dia está utilizando isso, né? Nada como uma pessoa que viveu para poder interpretar essas questões. E é uma questão que a gente tem que se haver, principalmente a gente com a clínica, né? Nós que recebemos todo tipo de paciente. E é importante que a gente possa ver o paciente, a pessoa, né? E não o que é trazido como uma queixa, como um dado dela, né? E hoje em dia, essas questões transexuais, elas estão acontecendo no esporte, na política, no cinema, no teatro, né? Essa democrata agora que ganhou o prêmio, né, de Mulher do Ano, vocês viram? É uma democrata, eu não sei falar direito se está correta a pronúncia, mas é Leigh Funk, deve ser Fink. Ela é parlamentar trans no estado de Minnesota e ela recebeu o prêmio de Mulher do Ano. E ela defende as pautas do movimento LGBT+. No início da semana, né, quando ela recebeu esse prêmio
da USA, né, Today's Woman of the Year, ela fala que a honraria premia as mulheres que desempenham um papel social relevante para os Estados Unidos. Inclusive, além dela, ganhou a Michelle Obama, né, a ex-primeira-dama, e também uma atriz, Goldie Hawn, e Nicole Mann, que é a astronauta, não sei se vocês lembram, né? E ela passou pela transição de gênero a parlamentar em 2017 e se tornou a segunda pessoa trans a entrar para o seleto grupo que recebeu o prêmio de Mulher do Ano. Então, quando a gente ouve essas coisas, a gente se regozija, né? Por conta dessa implicância que eu estou trazendo para vocês, né? Da necessidade da gente desconstruir essa lógica binária homem e mulher. Né? E outras também que vocês devem ter ouvido, né? O modelo Inês Hall, que está agora namorando aquele jogador Mbappé, é assim, Fernando? Mbappé, sim, né? Mbappé, Ele é atacante, né, do PSG. Então, ele está namorando uma trans, que inclusive saiu na capa da revista, né, de uma revista, e eles foram vaiados, né? Por conta... ele foi vaiado por conta de estar namorando uma pessoa trans. Então, é isso. Vamos abrir agora? Obrigado pela... Vamos abrir. Escuta. Muito obrigado pela sua participação, Jurenice, até aqui, na sua apresentação inicial. E é muito claro, pelo que você está falando, que uma questão é o corpo, né? A carcaça, vamos dizer, né? Que a gente tem, biológica, né? Outra coisa é o psiquismo, né? São coisas bem distintas, né? E isso que é difícil das pessoas aceitarem, porque quando entra moral, padrões religiosos, isso dá uma confusão, né? Isso é terrível, né? Terrível, muito difícil, é um assunto muito complexo. A gente vai conversar, mas queria fazer um convite se a Cândida, que também andou conversando desse filme, se quer fazer algum acréscimo aí para estimular também as pessoas a participarem. Se quer começar com você, Cândida? Você acha que pode dar uma palavrinha? Posso começar. Em primeiro lugar, dar os parabéns para a Jurenice pela essa apresentação excelente, que ela começou muito bem com a música, e através da música já está todo o roteiro, né? Quer dizer que esta mulher também ela estava constituída pelo olhar do Orlando, né? Do outro, que a fazia com que ela se sentisse mais cômoda com aquele corpo que era um pouco estranho como mulher. E a questão da música é muito interessante. Tem muitas coisas para falar. Vou tentar falar poucas coisas e para abrir para outras pessoas. Então, isso que você falou é muito bacana, porque o Sebastião Lélio, que é o diretor, ele é um grande cineasta, né? E ele vive em Berlim, mas ele é chileno e ele foi buscar em Chile, ele tentou achar uma trans para poder trocar informações, para saber como é que ele ia montar esse filme, porque ele queria conhecer o psiquismo, as angústias, os problemas, e ele começou a se relacionar com a Daniela Vegas para montar o roteiro. Só que no meio do caminho ele percebeu que não tinha pessoa melhor do que ela, e ela, na realidade, é uma cantora lírica. Então, no final, ela canta, e ela realmente é uma cantora lírica. Ele tinha pensado em terminar com uma música mais popular, mas ela fez questão de terminar com uma música lírica, que interessante, que é de uma ópera que era cantada por castrates, que eram os homens que eles se castravam para poder manter a voz de soprano. E é muito bonito, porque eu estava pensando que você começou com a música, que começa o filme com a música, a catarata, você falou a força da natureza pulsional, e a gente pode pensar no Laplanche da questão do sexual, né? Como você disse, é polimorfo, perverso, que está todo sempre ali, polimorfo, perverso, entre aspas, o perverso que a gente imaginar.
mas que ele começa, ele tem umas sacadas de Sebastião Lélio profundas, psicanalíticas, né? E eu acho que essa questão, primeiro que ele foi buscar uma trans que pode trazer a experiência do sofrimento, como você falou, que a gente vai vendo toda a discriminação, como você falou, que vem através da polícia, da instituição de polícia, através da igreja, que na hora que ela entra, ela é expulsa por alguém de dentro da igreja, e é toda uma, assim, uma crítica, porque está escrito a Sagrada Família. Né? E você vê na igreja, então tem detalhes do filme que vai mostrando como ele vai tecendo essa crítica, né? A violência que é feita a qualquer pessoa que está ali além da lógica binária, né? Como você falou, do masculino e do feminino. E tem, assim, tem muitas coisas, e uma das coisas que é muito presente no filme é a questão do espelho, né? Que aparece o tempo inteiro. No primeiro momento, quando o Orlando morre, ela vai para o banheiro e se abaixa, depois ela volta e ela vai se olhar no espelho. Então, eu acho que é como se ela tivesse... Cadê o espelho do olhar do Orlando? Que a gente sabe que a identidade ela é construída através do olhar dos objetos primários. Então, nesse olhar, sempre existe algo de ficcional. Então, a questão do espelho está ali presente o tempo inteiro, nos vidros do carro, nas vitrines, né? E depois, uma hora, passam 2 carregadores carregando um espelho enorme, e ela se olha assim por inteiro. E tem uma hora que ela está fazendo as mãos, e ela diz que as mãos são feias, né? Então, tem uma coisa dela também se olhar e esperar como é que o outro vai ver, e a outra pessoa diz, não, a manicure diz, não, tuas mãos não são feias. Mas ali ela estava mostrando como ela estava precisando daquele olhar do Orlando, que era uma pessoa que é muito bonita. Eu acho que esse, para mim, é um filme de amor, é um filme profundamente de amor. Para mim, é um filme de amor profundo, onde a questão do amor ela ultrapassa as barreiras, né, de sexo, o gênero, né? E essa questão também é um filme que faz essa denúncia da violência de gênero, é muito forte. E depois que ele ganhou o prêmio, eles conseguiram, no Chile, aprovar leis para poder haver troca de nomes, o movimento dos trans tiveram uma abertura maior, porque era um país que estava mais conservador. E é bonito também, tem muitas coisas. Eu acho que você trouxe muitas coisas importantes da questão do luto, né? E é interessante que a gente vai vendo que ela é jogada para fora da experiência do luto o tempo inteiro em função das violências, que ela não pode ir, ou que a pessoa é chamada lá. Eu acho que na hora que ela vai na polícia, né? Como você falou, aquela detetive era uma pessoa que tinha muito mestrado, não sei o quê, mas não conhecia nada de ser humano, e quando ela é levada para o médico, então aí também há uma crítica ao meio médico, que faz discriminações, que patologiza, né, a religião, a política, a medicina, e aí eles fazem com que ela se desnude para ver. Então, você vê que existe também uma coisa do voyeurismo no outro, né? Assim, a gente percebe que tem toda uma questão de que a perversão está muito mais no outro do que nela. Ela é uma pessoa extremamente digna, é uma pessoa honrada, uma pessoa correta. E eu acho que esse filme, para mim, achei lindíssimo, acho que ele é poético, ele tem milhões de referências aqui que a gente podia ir falando, mas essa questão de trazer uma transmulher dentro de um contexto não marginal, quer dizer, ela não era uma pessoa da periferia, uma prostituta, um trans, né? Mas uma mulher que tem uma vida normal, que conhece uma pessoa, que tem um homem que a ama, que a reconhece, e como era importante esse olhar,
E eu acho que você trouxe questões muito importantes a respeito do luto e como ela sabe que ela precisa vê-lo para poder, a partir da despedida, ela poder construir esse espaço do objeto interno, como você falou, ela foi pela alucinação. Acho que você trouxe muito bem, Julianice, essa questão da alucinação do ausente, e é interessante que naquele final ela tem lembranças de amor, de beijo, né? Um pouco quando ele estava entrando ali lá no cemitério, onde ela ia fazer a cremação, a gente vê que ele aparece, a alucinação dele, e a lembrança, ele vai se aproximando dela e a beija. Então, há toda uma lembrança de um momento de afeto, que é isso que o Freud diz. E só depois disso, e que ela tocou nele, que ela pôde chorar. Que a gente pode dizer que o tempo inteiro ela estava muito mais na externalização. Tem muitas outras coisas. Então, isso é o fato da questão do luto. Eu acho que ali a gente vê que só depois que ela pôde realmente tocá-lo, que ela pôde se despedir e que ela pôde representar internamente uma ligação amorosa com ele, que ela pôde chorar e começar o luto. E ela diz uma coisa muito bonita: aquilo que não mata nos fortalece. Não sei, tem uma hora que ela fala, acho que para a irmã, né, que acho que estava falando para ela não ir, não sei o quê, e ela diz: o que não nos mata nos fortalece. E tem milhões de outras coisas. Eu acho que quando ela vai na sauna, ela percorre. Isso eu acho um dado importante também nesse personagem, porque a gente vê que não é uma personagem que tem uma característica forçada feminina. Ela é naturalmente feminina e, ao mesmo tempo, ela integra aspectos masculinos. E eu acho que a sauna, ela poder transitar da sauna feminina para a sauna masculina, a questão do armário, o armário vazio, tem uma referência com o homem que se foi, que ela tem que lidar com a falta, mas a gente pode pensar que ela também pode sair do armário, né? Eu acho que tem muitas referências. Eu acho esse filme assim riquíssimo, riquíssimo, foi uma excelente escolha. E só para terminar, como você começou falando da música do início, tem a música do final. A música do final, como eu falei, é uma ópera, e ela fala, é italiano, mas o tema da música é uma árvore, que não sei como que chama, tem um nome lá, árvore que aparece na hora que ele canta, que é uma árvore que dá proteção, que dá sombra. E enquanto ela conta, ela diz que aquela árvore foi muito importante e que ela não está mais ali, mas ela está. Então, é o início do luto. É muito bonito. Por isso que eu acho que, para mim, é um filme de amor. É um filme de amor, de respeito pelo diferente, pela diversidade, pela força de lutar por aquilo que a pessoa acredita. E, como eu estava dizendo, eu acho que ela compõe, a gente vê a hora que ela pega um saco e dá uns murros, outra ela vai jogar no videogame, depois ela vai e briga, sobe em cima do carro, como você falou, aquela hora que ela mostra, parece que a gente vê um lado que socialmente é o masculino, né? A gente sabe que não é isso, tem muita coisa do masculino e do feminino, mas que a gente vê que ela transita bem, né? Ela não tem uma coisa estereotipada. Por isso que eu acho que é uma feminilidade natural, né? Olha, é muito rico, tem milhões de outras coisas, mas eu acho que eu já falei demais. Muito obrigada aí pela oportunidade. E obrigada. Que bom que você falou. Hã? Que bom que você falou, Cândida. Que bom que você falou. Claro, vem somar, né? E outra questão, né, dessa árvore que tem essa grande copa, a gente sabe, né, que a copa de uma árvore é um espaço que dá sombra, né? Quer dizer, é um espaço que protege, que está muito bem representada por essa proteção do Orlando, né, desse olhar do Orlando. E é interessante também que, quando tem aquele beijo da despedida, que ela bate na porta e que deixam ela entrar, eu acho que ali tem um toque de esperança para a gente. Aqueles homens foram solidários, né? Permitiram que ela falou,
tá bom, né? Permitiram que ela se despedisse e tal, quer dizer que tem todo esse preconceito, essa coisa, né, horrorosa que há e que a gente viu no filme, e eu achei muito bonito essa questão, né, do beijo como a despedida, né, como toda e depois uma esperança através daqueles dois homens que permitiram que ela se despedisse, sabe, tipo, né, alguém que entra e que ajuda e que a entende, diferente daquela mulher que estava na porta da igreja e falou saia, saia, né, com todo aquele preconceito. Ele, o Sebastian, né, ele começou a estudar questões do feminino 4 anos antes. E tem um filme que, se vocês gostam, vocês podem assistir, chamado Glória, onde ele traz essas questões do feminino. Não tem questões de sexualidade. Quer dizer, tem, mas não nesse naipe. É a história de uma mulher, tá? Que está lidando, de meia-idade, que está lidando com questões sexuais. Então, ele começa a pensar e a ler sobre essas questões, e aí surge o filme que ele ajudou a escrever, né? Como a Cândida falou, esse filme. E o espelho é toda a necessidade, né, do reconhecimento. Quer dizer, eu lembrei uma coisa do espelho que eu achei... o olhar é o que constitui o nosso psiquismo, né? Lá na infância, o olhar da mãe da gente, que é o espelho para a gente, nos constitui, né? Então, como ela precisa, frente a tanta dor e a tanta paulada, né? Como ela precisa dos espelhos, como para se reconhecer, e também dessa imagem, né, dele. Eu lembrei uma coisa do espelho, que eu acho que é uma cena belíssima, mas belíssima, e parece que ela está deitada no divã. Então, ele se embebeu lá do Freud e de todos os conhecimentos da psicanálise a respeito de gênero, de trans, etc. Por quê? O que acontece? O Laplanche já dizia que primeiro vem o gênero, são os pais que determinam se é menino ou é menina, né? E depois que o gênero vai ressignificar o sexo. Então, a partir daquilo que a criança recebeu como gênero, que pode ser vários tipos de possibilidades, que não importa, mas que o sexo vai estar ressignificado pelo gênero. Isso está na teoria do Laplanche. E a cena do filme, que é maravilhosa, ela está nua, deitada, num divã, assim, parece até um divã do Freud, porque parece ter um tapete, assim, ela está deitada em cima, e aí tem um espelho no lugar do sexo. Em vez de estar o sexo de homem, tem um espelho. E ela olha e ela se vê, que é com rosto de mulher. Então, eu achei, assim, genial. Quer dizer, ali você vê que o gênero estava ressignificando o sexo anatômico. É muito interessante. Não, eu acho esse filme... Legal trazer isso, porque você me fez lembrar a cena também do começo do filme. Porque no começo do filme, ele também está deitado na sauna, né? Como se fosse um divã. Exatamente. Né? Essas duas cenas do quanto o emocional, né, impera. Eu acho que tem gente... Eliana, tem alguém inscrito por aí, Eliana? Vamos lá. Bom, agora vamos então pedir para todos, é que a gente ficou bebendo tanto, de tantas fontes aqui hoje, né? Foi maravilhoso. Eu quero agradecer as duas, tanto a Jurenice, que explanou muito bem o filme, como a Cândida, que também complementou. E agora vamos às perguntas, aos comentários. Aqui no chat tem algumas parabenizando, tem a Célia, tem a Maria Aparecida Cabral, tem a Rosa agradecendo, dizendo que gostou muito, mas nós precisamos de pessoas que façam perguntas, que tragam alguns comentários para a gente aproveitar, então, as nossas convidadas aqui, né? Que agora surgiram outras.
A gente estava falando da questão visceral, né, que a Cândida apontou, quer dizer, aquele amor enraizado, né, que é um filme realmente de amor, né? Não resta dúvida nenhuma. E a questão que a gente estava falando dessa coisa visceral, que é o sentimento, né? Quando o momento que ela sobe em cima do carro e sapateia, né? Eu quero a diabla, eu quero a minha cachorra. Eu acho que esse sentimento de amor, que é algo que é como deve ser, né? Visceral, natural, é muito bem representado nessa cena também. Né? E a gente vê todo aquele silêncio, que é um silêncio muito expressivo. Né? Acho que não é à toa que a gente está falando aqui bastante, né? Porque Suscita tem muitas muita expressões. coisa, né? Isso é muito bonito. Então, nós temos uma colega, Maria Aparecida Cabral, que gostaria de falar. Por favor, Maria Aparecida, liga seu microfone. Oi, Leci. Tudo bom? Bom, eu estou Olá. encantada, eu estava muito interessada em estar vendo, né? Ah, ela é sim. E a fala da Jureni, completando com a Cândida, eu acho que foi um encontro maravilhoso, né? Esse respeito, a diversidade, a força de luta, uma travessia, o abandonar as formas usadas, o olhar do outro e a esperança, né? E aí eu estava pensando como que o humano de todas essas situações nos aproxima cada vez mais do outro e alarga a nossa visão e a nossa compreensão. Estou dizendo isso porque eu estou juntando agora nesse grupo e estou ficando assim apaixonada pelas questões. E eu estava lendo a Clarice no Palavras e achei interessante que ela falou ter tido uma infância não é o máximo. A vida humana é mais complexa. Resume-se na busca do prazer, no seu temor e, sobretudo, na insatisfação dos intervalos. Todo o desespero e as buscas de outros caminhos são a insatisfação. E eu acho que na nossa busca, no nosso entendimento, toda essa insatisfação de busca de compreensão é muito importante. Então, queria agradecer e estou aprendendo muito. Não sei se deu para colaborar tanto, mas de mais de um agradecimento dessa compreensão desse filme que abriu novos caminhos para mim. Muito obrigada. Obrigada a você, Maria Aparecida. Vamos, então, a Angelina está parabenizando você, Jurenice, dizendo que vai precisar sair. E vamos ver quem mais que gostaria de colocar. A Elisa. Elisa, você gostaria de falar pessoalmente? Seria bom, mais legal do que escrever. Né? Porque ela escreveu bastante, né? Que ela trabalha com enlutados, na pandemia as despedidas são não realizadas, complicaram o processo de luto, e lutas não reconhecidos de amantes ou segunda mulher, também são determinantes das complicações no processo de despedida e separação. Gostaria que comentasse mais dessas lutas. Seria interessante que ela se colocasse, né? Que ela fizesse a pergunta. Isso, fala para ela. Elisa Perini, por favor. Liga seu Sim. microfone. Aí, ela vai falar. Oi, Elisa. Olá. Oi. Eu estou encantada com as discussões, né? Eu me sinto apenas uma iniciante de estudos psicanalíticos. Eu trabalhei 40 anos em hospital de oncologia pediátrica, responsável pelos cuidados paliativos.
E então sempre acompanhei famílias, adolescentes, crianças e adultos também na clínica privada. Atualmente eu faço parte da Rede AP, uma rede de apoio a famílias enlutadas, né? Chama Apoio a Perdas Irreparáveis. Na verdade, a gente mudou para Ir Reparar. Na verdade, é um grupo de suporte, apoio ao luto, né? Mas a gente vê muitas pessoas, durante a pandemia, a gente fez os grupos online de apoio a perdas, e a gente viu quantos processos, né, de despedida que não ocorreram, trouxeram muitas complicações. E a gente viu realmente nos grupos o quanto, né, pelo menos poder dar um espaço para falar, para tentar encontrar, né, sentidos ou ressignificar tudo isso é importante, mas ainda fica assim, trabalho de grupo, de suporte, de apoio, né, fica muito restrito, porque quando eu passo a acompanhar esses pacientes num processo individual, às vezes 1, 2, 3 anos, né, para chegar a esse processo de elaboração, ressignificação. É muito difícil trabalhar com o luto, não é fácil, né, simbolizar, ainda mais quando você não pôde acompanhar todo esse processo, né, e outra coisa que a gente vê também, lutos, quando acontece no mar, né, nessas tragédias que a gente tem visto, isso tem me preocupado muito, lutos coletivos. A gente soube que agora em final do ano aí, com aquela questão do litoral, a gente teve notícias, né, de que estava tendo muito suicídio de familiares que perderam tudo, né, porque aí, além de ter um luto coletivo, um luto familiar, perdeu várias pessoas queridas, perdeu a casa, né, então, assim, como trabalhar esse luto, que recursos, né, psicoterapêuticos, a gente sabe que é um processo longo, mas muitas vezes também tem essa questão, né? Então, são coisas que me fazem pensar muito, e eu encontrei aqui hoje muitas respostas, né, numa profundidade mais do tema, né? Fiquei aqui que vou tentar pegar as referências aí para ler. Muito obrigada. Acho que a Eduarda se inscreveu, né, Eliana? Deixa eu só falar uma coisa para a Elisa. Elisa, essa questão, o Winnicott fala muito, né, no Paradoxo, essa questão da realidade e da fantasia, né? Como tem que haver uma aproximação para poder suportar tudo isso, né? Quer dizer, se você fica só naquela realidade horrorosa, né? Sim. Não adianta. E se você fica na imaginação, também não adianta, porque também não resolve, né? Então, como tem que haver uma aproximação para poder realmente haver esse luto, né? E o luto geralmente dura mesmo por volta de uns 2 anos, quer dizer, nada fixo, né? Mas como é um processo lento mesmo, né? Porque a pessoa fica muito desinteressada, né, nas questões da vida, né, do meio externo. Ela precisa sim ficar em si mesma, né, para poder dar conta, porque isso ocorre a nível intrapsíquico, né? Então, Sim. por ser intrapsíquico, é que uma pessoa tem que estar com ela mesma, não tem outro jeito, né? Não adianta você dizer para uma pessoa, não, vamos sair, vamos passear, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não. Naquele momento não é o que ela precisa. E a gente tem que respeitar. Na realidade, a gente tem que respeitar tudo, né? Todas as diferenças. Respeitar esse tempo de cada um, acho que é um valor, né? Também. Hoje a gente fiz esse grupo e uma pessoa estava dizendo, não, você tem que já dar uma pessoa que tinha perdido 2 bebês, né, recém-nascidos, prematuros. E aí aquela história, né? O terapeuta diz para ela, você tem que já pensar em como desvencilhar. Não é assim, né? Não é tudo. Não é apagando da frente que você vai lidar com o luto, né? Mas às vezes você precisa ver e chorar muito antes de se despedir, né? Como ela fez, né? Ela precisou ir lá, ver, despedir e transmutar toda essa experiência de dor, né? Sim, mesmo o cunhado dela e a irmã dizendo, não, não vá, não é? Quer dizer, é intrapsíquico, né? Elisa, parabéns pelo esse seu trabalho de apoio às perdas. De onde você é?
Eu sou de Campinas. Ah, você é de Campinas, É, legal, trabalhei aqui parabéns. no Odrini, 40 anos, Ah, tá, Unicamp, e agora estou tá, no consultório estudando psicanálise. Por isso que eu estou ótimo, sempre com vocês aí, acompanhando. ótimo. E a Obrigada. Alessi trouxe algo também importante, né? Que ela citou Clarice Lispector, e a gente vê como essa sétima arte, né, nos ajuda para poder pensar, assim como a poesia também, né, que ela trouxe a Clarice, para pensar todas essas questões da sexualidade, que às vezes não se pode falar e o cinema já está avançando. Você lembra, Lourdinha, a gente no Núcleo aqui de Santos, que a gente falou de sexualidade já há muitos anos, né, com diferentes filmes, né, para abordar o assunto, né? Quer dizer, essa sétima arte é um espetáculo, né? Realmente, a gente se aproveita muito, né? Essas questões que o cinema nos traz. A Eda, né? Ah, Lourdinha ou a Eda, nem sei. Não, antes tem o Fernando, que gostaria de falar. Depois eu te chamo, Benedita, por favor. Fernando? Quem vai escrever? Vai É o falar? Fernando que está aqui no chat pedindo para falar. Eduarda Ana. Eduarda Paron. Mas é ela ou é o Fernando que vai falar? Ou ela pedindo ao Fernando para falar? Ah, ela Pode ser pediu, ela pôs também, o meu pode nome pedindo ser. para falar. Ela pediu. Pode É ser, né, isso, Fernando? Que isso. a Eduarda está pedindo a Eduarda. você para falar. É, Não, Achei que ela eu estava querendo isso. falar. falando. É. Eda, Então, querida. Eduarda Muito quer então bem, falar. você, Eduarda, pode abrir isso. para falar, por favor. É tão interessante essa troca aí de nomes, porque quando esse nome meu é um nome que eu herdei do avô, né, na Itália. Então, é um nome masculino. Aqui no Brasil, quando cheguei aqui, ninguém lembrava, então me chamavam de Fernanda, sempre, porque é um nome masculino, mas que as mulheres também usam, né? Então, só nos últimos anos começaram a colocar nome de Eduarda nas crianças, né? E todo mundo acha tão bonito, né? E para mim era uma solidão, porque ninguém tinha esse nome antes. Só que agora não mais me chamam de Fernanda, mas me chamam de Maria Eduarda, porque no Brasil, assim, é Maria Eugênia, Maria Eduarda, Maria Rosa. E agora houve essa confusão com o Fernando. Não, Fernando, eu só escrevi que eu queria falar. Olha, eu quero fazer só um breve, acrescentar brevemente uma coisa. Eu assisti quando a Cândida comentou esse filme lá na Cinemateca, achei muito legal, veja, cada um vê por uma lente, né? E eu, na época, vi muito pela lente da música, porque a artista ela começa cantando música popular em ambientes esquisitos e ela vai refinando, assim como ela vai refinando os próprios sentimentos do que ela vivencia ao longo da vida. Então, no final, ela tem uma voz potente, firme e feminina, né? Em que ela se apresenta. E eu fiquei com essa impressão de ter adquirido a sua própria voz como soprano, né? Que é uma voz muito bonita, um instrumento musical. Por outro lado, sumiu para vocês também a imagem? Não, agora voltou. Não. Tá. Outra coisa que eu queria, e era por onde eu estava vendo esse filme. E agora, nessa última discussão, eu vi ainda um outro aspecto que eu acho que poderíamos pensar a respeito, que é o seguinte: os artistas, sejam os poetas ou os escritores mais que usam a linguagem, eles
eles têm a inspiração, e a inspiração vem do termo íon, que é algo que eles recebem dos deuses, é uma comunicação direta com os deuses, né? Essa inspiração. E interessante, porque a inspiração também tem a ver com a gente fazer a inspiração, que é o primeiro sopro, né, que dá vida ao ser humano. Então, essa inspiração os leva, faz um caminho muito próximo com coisas que os humanos normalmente não veem na sua vida humana, simples, prosaica, né? E, nesse sentido, eu acho que o autor traz um tema também adiante, né, dos tempos, né? Os aedos, como eram chamados os antigos poetas, que falavam o texto, né, oralmente, eles traziam e todo o povo os escutava como algo lindo e passava de geração para geração. E ficavam as histórias do seu povo. E, nesse sentido, eu acho que o filme também traz a situação do espelhar, que é aonde o povo se espelha. Então, que os preconceitos, no caso, são quase que estados como a Jurenice estava falando, né? São estados alterados de mente. A pessoa vê como uma verdade algo que não é. Os preconceitos são assim. E nós vivemos dentro dos preconceitos da nossa época, dos quais os artistas denunciam esses preconceitos, né? Eles estão sempre um pouco à frente, mostrando algo que nós não vemos, porque estamos cegos por um espelho social, que vê de uma determinada maneira. Então, eu viria muito, dessa vez, né, me veio muito a ideia desse espelho que olha, mas é um espelho embaçado, né, que vê só o que é dado pelo social em que nós habitamos, no nosso tempo e no nosso espaço, né, que é o Zeitgeist que Freud falava tanto, né? Então, nós somos cegados, podemos olhar para o espelho, mas não vemos, só vemos aquilo que os códigos morais nos permitem ver. Por exemplo, no caso da sexualidade binária, né? Que não vem outras alternativas. Então, eu penso que deveríamos ver muita arte, ler muito, ver muito cinema. Eles são iluminados para coisas que ainda não vemos. Acabei de assistir hoje, mais cedo, um filme lindíssimo que se chama Entre Mulheres, e que trata de uma seita, de um grupo nos Estados Unidos que vive fechado dentro de uma crença que Deus diz que as mulheres não sabem ler, escrever, etc. Ficam numa ignorância total e são totalmente afastadas do mundo que elas não conhecem, elas só conhecem aquele mundo, né? E nós também, a gente não se dá conta que a gente vive neste pequeno mundo social como se fosse a verdade de sempre, do passado e do futuro. Nós estamos só num pequeno espaço de tempo e num lugar que permite olhar o que esse espelho nos permite ver. Só isso que eu queria acrescentar para a Jurenice. Obrigada, muito, muito legal que você trouxe. Foi outra
visão, né? Uma visão que complementava e que trazia a questão da alucinação. Foi isso que me pegou, porque eu acho que nós vivemos alucinados, né? Quer dizer, a filosofia sempre falou isso, a gente não vê o que é possível que nós vejamos dentro da nossa ótica. E dentro Isso da mesmo. ótica social regida por códigos morais, a gente só vê o que a religião permite, a política permite, coisas assim. Obrigada. Realmente, você tocou uma coisa interessante, né? Porque existem os códigos, mas nós só podemos ver o que Aqui, podemos ver. A gente só vê o que pode ver, né? É. E vocês lembram que a primeira vez que ela viu Orlando, ela estava de óculos de sol, né? E depois termina com a presença, com o tato, com a coisa corporal, né? Quer dizer, como foi desenvolvendo toda essa questão do luto para ele poder ser realizado, né? Isso é muito interessante. E sendo que aquele filho, a Ida estava falando da mitologia e tal, aquele filho dele, que disse que ela era uma quimera, né? Quimera é um monstro mitológico, né? Que tem tudo assim, uma combinação incongruente assim dos elementos, cabeça, tronco e tal. Quer dizer, é como cada um vê, né? Olha quantos elementos tem esse filme, né? Mas acho que a Lurdinha queria falar, né, Lurdinha? Tem a Benedita. Desculpa, sim. Eliana, desculpa, Eliana. Eliana que... Não, tem a Benedita, Luiz Fernando também gostaria de comentar, a Lurdinha também. Então, vamos começar? Benedita, você gostaria de abrir teu som, por favor? Já abri. Está funcionando? Ótimo. Está, É, pode falar. eu quero cumprimentar o Núcleo de Marília pela brilhante escolha do filme. Um filme sensacional, muito simbólico, muito psicanalítico. É muito, muito interessante esse filme, de uma sensibilidade. A Jurenice é quem indicou, viu? A Jurenice que indicou. Ah, então, parabéns, Ju. Agradeço a É ela. de uma sensibilidade enorme, enorme. E eu penso que esse cineasta ele é brilhante. Quando ele escolhe a atriz que que é trans, que é cantora lírica, é assim, sob medida, né? Porque eu acho que o filme mostra todo um processo da atriz principal como se fosse um processo analítico. Essa cena que a Cândida trouxe, né, dela se olhando no espelho, dela se olhando, não, de existir um espelho na parte genital e ela se vê no espelho, eu acho que é o símbolo máximo da integração, né? Ela vendo a si própria ali, independente do que fosse o real, né? Então, é um processo de integração muito, muito delicado, fino, sensível. Gostei demais, Jurenice, dos seus comentários, da Cândida, da Eduarda, todos muito enriquecedores dessa nossa experiência. Muito bom. Obrigada. Na realidade, né, Fernando, esse filme veio por conta que tinha que ser um filme da Netflix, né? Não podia ser de streaming. Então, eu tinha indicado alguns que eram já havia uma dificuldade, né? Porque havia uma preferência que fosse um filme da Netflix. E normalmente, às vezes, a gente não encontra, né? Obrigada, Lourdinha. Fernando, Luiz Fernando, você quer falar? Depois eu acho que tem mais Eu vou. A própria Me Cândida inscrevi gostaria de também. falar novamente. Você prefere falar agora, Cândida, depois? Então, posso falar aqui um pouquinho que
a questão do integração. Quem falou da integração? Eu acho que foi a Eduarda. Cadê a Eduarda? Sumiu da minha vista aqui. Não sei se a Eduarda está aí ou saiu da reunião, mas a Eduarda fez um comentário da questão da voz, que ela se reencontra com a música dela, né, de música de soprano, né, para cantar música clássica, né? E eu achei isso bacana, Isso, Eduardo, falei sim. a questão de... Isso, então, eu achei esse comentário seu de ela se encontrar com ela própria, né? E eu acho que esse é o ponto, né, que o Bill traz muito em destaque, que é se encontrar consigo próprio, né? A pessoa ser ela quem se é, seja lá o que for isso, né? Então, e eu acho que foi a Cândida que falou que é um filme de amor, né, se eu não me engano, porque realmente eu lembrei de uma música do Milton que fala toda forma de amor vale a pena, né? E é isso, né? Seja lá o que for, do que jeito for, né? Se é o amor vale qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Eu acho que esse é o ponto. Me veio uma situação de uma família que eu conheço que é um casal de duas moças que fizeram inseminação na barriga de uma delas, tiveram um nenê, mas o nenê, assim, tem nome genérico, né? A roupa que veste é genérica, para não identificar, não prender com a anatomia alguma coisa na identificação da pessoa, né? Quer dizer, eu acho que a complexidade dos tempos atuais realmente coloca dificuldades muito grandes na prática, né? Como é que anda com tudo isso, né? Como é que essa criança vai chegar, vamos dizer, numa escola e vai viver tudo isso? Eu não sei, eu estou falando que realmente eu não sei, mas eu lembrei de um amigo meu na época de colegial, isso já tem mais de 40 anos atrás, ele era um cara muito brincalhão, e a gente, quando ficava sabendo que algumas pessoas faziam coisas diferentes e tal, não sei o quê, aí ele falava, isso aí é tesão diferente, é tesão diferente. Eu acho que é isso, quer dizer, continua valendo. O que vale é o tesão que cada um tem, né, do jeito que for, né, para a gente poder ser livre, né. É o Tem pulsional, alguém né, mais que quer falar, Fernando? né? Hein, Luiz Oi? Fernando? Respondendo, é o Oi? pulsional, não é? Sim, Né? Você isso, trouxe uma questão importante, que é a questão do pulsional, né? A questão do etio animente, né? De Bion. Quer dizer, a importância de isso, ser um consigo isso, mesmo, né? isso. A pessoa casar com ela própria, né? Isso. Sim. Quem vai falar, É Eliana, a agora? Cândida que pediu também para falar mais um pouquinho. Cândida, por Cândida. favor. Olha, mas acho que tem uma pessoa na frente. Quem é? Está escrito sobrinha da Fátima aqui. Fátima aqui. Fátima Gera, deve ser. A Camille? Eu não sei, está escrito sobrinha da Fátima aqui. Aqui, Fátima Guerra. Acho que ela colocou como se ela fizesse um comentário. Pode abrir. Quem que quer falar, então? Sobrinha da Camille, Fátima. você gostaria de falar o seu comentário ou você quer que eu leia? Pode ler você. Você lê, Camille? Ah, tá bem. Sobrinha. Pois que ela acha muito importante ressaltarmos o tratamento desumano que as pessoas trans sofrem no dia a dia, passando por uma exclusão social somente pela sua não... Pela metade que o texto para mim. Pela sua não reconhecida de amantes ou segunda mulher. É isso mesmo, Camille, que você está dizendo? Que aqui ficou cortado? Somente pela sua sexualidade. Ah, tá. Somente pela sua... Porque para mim só está somente pela sua. Parou aí. Tá bem, então. Você gostaria de comentar alguma coisa, Jurinice? Ou passamos para outra? É muito importante isso que ela trouxe, né? Quer dizer, a pessoa vale pelo que ela é, né?
É aquilo que o Fernando estava falando, né, Luiz Fernando, a questão do mente, né? Você tem alguém com o microfone aberto? É difícil de ouvir. Era bom que todo mundo fechasse e deixasse somente a Jurenice com ele aberto. Isso é muito importante, uma coisa que eu falei, pelo menos escrevi para falar para vocês, a importância da singularidade, poder ver o outro como o outro, sabe? Se ele é rico, se ele é pobre, que cor que ele é, se ele é diferente de você, se ele é igual a você, não importa. Né? Quer dizer, a questão do singular, é a questão de ver a pessoa como ela é. Então, às vezes, a pessoa fala assim, esse negócio da quimera, né, do monstro mitológico, tem pessoas, não sei se vocês já ouviram, que falam assim, nossa, mas a pessoa era tão diferente, era tão disforme, quer dizer, na realidade, disforme era o olhar daquela pessoa, né? Então, porque também não existem pessoas só bonitas, existem pessoas feias, existe de tudo, existem trans muito bonitas e trans não tão bonitas, né? Assim como homossexuais não tão bonitos e outros mais bonitos, não é? Quer dizer, mas as pessoas vão exatamente por isso, né? Pelo que vê por fora e não pelo que é realmente por dentro, né? A beleza da pessoa está dentro, é interior. Eu só quero falar uma coisinha com essa questão da Camila, né? Camila? Camille. Camille. O Brasil é um país muito violento. Se a gente tivesse aqui os dados à mão, mulheres são assassinadas por dia, não sei quantos, estupro, não sei, milhares, trans, olha, é uma violência, quer dizer, a intolerância, né? O racismo de tudo que é tipo de racismo, né? É uma coisa muito, o racismo contra o negro, contra o nordestino, né? Contra o pobre, né? O Brasil é um país muito violento, então tudo isso com a sexualidade também é um assunto muito explosivo e muito violento, Camille. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante. E, inclusive, o Brasil, eu citei isso, é o país que mais mata pessoas trans, né? Isso. Agora, na realidade, eu acho que o que a Fiorini traz, que eu trouxe uma fala dela, eu acho muito importante, porque tem essas diversidades sexuais, mas é a intolerância ao diferente de um modo geral. E mesmo o feminino, mesmo o masculino, se a mulher não cumpre tais, né? Códigos, padrões, atitudes, ela também é discriminada. O homem, até pouco tempo atrás, o homem ia para a cozinha, o homem ia bordar, o homem ia fazer tricô, também era discriminado e alguns ainda discriminam. Quer dizer, é uma coisa muito mais ampla, né? É uma coisa muito mais ampla. É a intolerância ao diferente, tudo aquilo que é diferente de mim. Pode ser cor, pode ser qualquer, pode ser etnia, pode ser, enfim, sexualidade, o feminino, o masculino, tudo isso a gente precisa estudar. Né? Porque hoje em dia o feminino também não é mais como era, né? E o masculino também. Né? Hoje em dia um homem fica grávido, né? Junto com a sua esposa, né? E curte, dá banho no bebê e faz todas essas coisas. Antigamente não se fazia. Né? E isso é muito bonito, é gostoso, né? Que o casal possa participar. Licença maternidade até para o homem também. Sim. Quem vai falar? Eu vou falar. Posso falar, então, agora? Por favor. Então, era exatamente em torno dessa questão da violência, porque eu acho que esse é um tema fundamental do filme, como a Jurenice frisou bem, as colegas falaram, e eu só queria lembrar de uma cena, porque eu acho que esse diretor ele é genial. Então, tem a cena quando ela sai da igreja, que ela é expulsa da igreja, porque ela não pode fazer a despedida do homem dela, ela é expulsa, e aí vem o filho dele com um grupo de homens e a leva para dentro do carro. E ali eles fazem uma coisa que é terrível, que é
colocar adesivos, quer dizer, ela coloca um plástico que vai vedando a voz e o olho e vai transformando a cara dela num monstro. Aquilo que a Jurenice falou da quimera, que também no olhar do filho, quando ele tem uma hora no apartamento, ele olha para ela e diz assim, eu não sei o que meu pai viu em você. E depois a própria mulher, a ex-mulher, olha para ela e falou, você parece uma quimera, né? Como a Jurenice diz, que é metade leão e metade cabra, e que é um monstro. Então, ela está o tempo inteiro, e essas pessoas estão o tempo inteiro sendo bombardeados por esses espelhos, como falou a Eduarda, mas eu queria lembrar essa cena, porque nessa cena ela está dentro do carro, tem 3 homens, e eles começam a xingar de bicha, de que aquilo é uma perversão, não sei o quê, e estão ali maltratando e jogam ela para fora do carro. E quando aí ela sai de novo a história do espelho, ela olha no vidro do carro. E quando ela se olha, ela me lembrou um quadro do Bacon, que é todo deformado, né? Que está todo deformado por aqueles plásticos, que é como se fosse um adesivo, não sei como a gente pode dizer, os durex, né? Que vai pondo e ela se olha ali, e aquilo é muito difícil, é uma dor profunda, que a partir dali que ela sai andando desolada, aparece o vento, né? Como ela tem que lidar com esses preconceitos diários, porque eu acho que essas pessoas elas têm um sofrimento que vem desse olhar do outro, que o destitui, né, da sua singularidade, da sua possibilidade de ser o que ela é e o que ela pode ser. Mas eu acho que essa cena do filme, eu acho que ela é genial. De novo, o diretor ele consegue transformar o rosto dela, né, em alguma coisa monstruosa, ela se olha e se vê monstruosa. Então, mas para lembrar para nós o sofrimento, por isso que eu quis deixar que a Camille falava, porque a Camille trouxe essa questão de como os trans são continuamente bombardeados com esse olhar que destitui, que os transforma em algo anormal. E se a gente pensar, quem era perverso mesmo são essas pessoas que não conseguem enxergar o outro, porque a perversão é não poder ver o outro como o outro, não é? Mas é isso, eu só queria frisar essa questão da violência de gênero, que eu acho que esse diretor é genial. Para mim, eu acho que o filme é lindo, ele é lindo, as imagens são muito fortes, né? São muito eloquentes. É isso, muito obrigada. Obrigada, Jurenice, aí, pela oportunidade da gente discutir esse filme maravilhoso. Jurenice, tem muitos comentários aqui de pessoas dizendo que foi maravilhoso, que você está de parabéns. A Rita dizendo que a violência é estrutural. A Elisete Piedade, a questão do olhar foi muito pontuado na hora que o médico legista foi fazer o corpo de delito, e a investigadora, quando não quis sair da sala na hora da foto. Não sei se a Elisete gostaria de complementar esse comentário ou falar. Se você estamos quiser, com o horário, Elisete. viu, Jurenice? Para ver o horário que a gente vai. Aí nós temos Tudo várias bem, colegas. a Elisete falou muito bem, muito bem. Nós estávamos falando de perversão, né, Elisete? Isso mesmo. Olha aí, aquela detetive. Você quer sair da sala? Ela não. Quer dizer, não foi considerado, porque quando 2 pessoas querem, não é perversão, né? Que era isso que a Cândida estava falando. Quer dizer, ela nem se dignou a ter respeito, né? E perguntar, você quer que eu saia? Porque quando o médico perguntou, ela falou assim, não, eu vou ficar. Né? Quer dizer, uma atitude perversa. Perversa, isso mesmo. A Cacilda está te agradecendo, viu, Denise? Cacilda, a Cida, Maria Aparecida também está te parabenizando, Maria Aparecida Rocha. A Ana Tereza Arantes. Enfim, todo Tem um mundo comentário da ficou muito Cristina, satisfeito. que fez um comentário que eu achei legal.
A Cristina escreveu que tem aí escrito aí que, resumindo, é a intolerância a tudo aquilo que não é eu, né? Sim, sim. A violência Não sei se a Cristina estrutural. está por aí, quer comentar alguma coisa? Ai, da Cristina, falando. É. Acho que não está. Bom, estamos na hora, né, Jurenice? E eu queria Estamos me gastando você despedir. Não, eu queria além me do despedir. combinado. Ah. A Lurdinha está aí? Não sei se ela já saiu. Ah, tá. Eu deixei para terminar com o que a Lurdinha pontuou, né? Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, dar a oportunidade da gente conversar sobre esse filme de amor belíssimo. E a Lurdinha trouxe uma coisa que eu gostaria muito de terminar falando isso, que é o ritmo do filme, né? Que ela trouxe o ritmo do filme como fosse um ritmo de um movimento analítico. E eu achei isso esplêndido para a gente terminar a nossa conversa, né? Porque desde aquela hora que eu citei, que ela começa a ver Orlando com óculos escuros, até que no fim ela tem toda essa questão da percepção, assim como todos os outros movimentos, o filme teve uma linearidade, né? E eu achei fantástica essa tua lembrança, porque é exatamente isso, né? Quer dizer, foi engatinhando, engatinhando, como é o luto. Como é um luto, é a expressão de como é o luto. Foi engatinhando ali, com todas as dificuldades dela, foi clareando a visão, foi tendo percepção, mesmo com todo aquele sofrimento, porque o luto se faz com sofrimento, né? Só que é intrapsíquico, mas com ela se somavam as coisas, as questões sociais, mas, de qualquer forma, passando por nosso movimento analítico, como isso fica, né? Essa linearidade do trabalho. Sabe, esse luto que vai acontecendo e que, no final, ele se realiza. Achei muito legal. Obrigada, Lurdinha. Bom, eu, em nome do Núcleo, em nome da Comissão de Cultura, agradeço muito a Jurenice. Obrigado, Jurenice. Obrigado a todos que estiveram aqui e participaram, ajudaram a enriquecer a nossa conversa. E que bom que eu vi também velhos conhecidos do século passado por aqui. Cândida, Cristina, quem mais que eu vi por aí? Agradeço a todos, A Fátima Eduardo. Gera. Uma satisfação, viu? Então, obrigado, Jurenice. Obrigado, Eliana, também, a participação aí no Isso, chat. eu quero agradecer a Obrigada, Eliana. Jurenice. Não, Eliana, eu quero agradecer você pela coordenação, Luiz Fernando pelo convite, mais uma vez. E obrigado a todos vocês e um bom fim de semana. Obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço para as colegas, amigas. Abraço a todos. Tchau. Tchau, Jurenice. Tchau, Fernando. É. Obrigada. Obrigado, nós.